Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Tudo bem convosco? Estão a estudar, a fazer os exercícios e trabalhos de casa? Espero que sim. Continuem assim. O sumário de hoje, vamos dar continuidade à unidade 6, que é sobre rendimentos e repartição dos rendimentos. Nós vamos ver a repartição pessoal dos rendimentos, vamos ver as principais causas da desigualdade na repartição pessoal do rendimento e vamos ver os indicadores utilizados para medir a repartição pessoal do rendimento. Na aula passada, nós vimos que o rendimento criado com a atividade econômica pode ser repartido segundo duas perspectivas. Segundo a repartição funcional do rendimento e segundo a repartição pessoal do rendimento. Segundo a repartição funcional, vimos na aula passada que cada agente econômico recebe de acordo com a função que desempenhou na atividade econômica. E, de acordo com a repartição pessoal, é ver quanto é que cada família recebeu de rendimento. Nós temos ali a definição que a repartição pessoal dos rendimentos é a repartição do rendimento pelos diversos agregados familiares que compõem uma comunidade. Vamos analisar um quadro onde nós vamos ver muito bem a diferença entre a repartição funcional do rendimento e a repartição pessoal do rendimento. Nós temos ali o nosso quadro, onde vamos supor que numa determinada comunidade ou num país nós temos 4 famílias. A família A, B, C e D. E nós temos ali os rendimentos. De salários nós temos rendas, juros e lucros. Segundo a repartição funcional, nós temos que todas as famílias receberam de salários 1.150 unidades monetárias, só de salários. De rendas, quanto é que todas essas famílias receberam? É 90 unidades monetárias. De juros, quanto é que todas as famílias receberam? É 120 unidades monetárias. Podemos ver que as famílias receberam de lucros 200 unidades monetárias. Agora vamos analisar a repartição pessoal do rendimento. É ver quanto é que cada família recebeu todos os rendimentos. Podemos ver que a família A tem apenas salários. Portanto, a repartição pessoal recebeu 100 unidades monetárias. A família B tem 2 fontes de rendimento, salários e rendas, somando dá 190. A família C tem 3 fontes de rendimentos, somando dá 370 unidades monetárias. A família D tem todas as fontes de rendimento que somando dá 900 unidades monetárias. Então, se fizermos somando a repartição pessoal ou a repartição funcional, nós vamos encontrar o mesmo resultado, porque nós estamos a analisar de perspectivas diferentes. Por isso é que nós temos que o rendimento total deste país ou desta comunidade é de 1.560 unidades monetárias. Vocês podem ver, esse é apenas um exemplo, mas na realidade acontece que existe uma grande assimetria, uma grande desigualdade na repartição pessoal do rendimento. Ou seja, uns têm mais, outros têm menos rendimento. Por que razão existe desigualdade na repartição pessoal do rendimento? Nós temos ali algumas causas, como o título, as principais causas da desigualdade na repartição pessoal do rendimento. Nós temos a diferenciação salarial, ou seja, nem todos recebem o mesmo salário.
Por que nem todos recebem o mesmo salário? Isso depende da qualificação profissional, depende da experiência, do tipo de profissão, do setor de atividade, etc. Uma outra causa da desigualdade na repartição do rendimento é a maior remuneração oferida pelo fator capital. Ou seja, as pessoas que participam na atividade produtiva com a força do trabalho recebem salário sempre menor daqueles que estão a participar com o fator capital, que recebem lucros, rendas e juros. Uma outra causa, nós temos a concentração de rendimentos em parcelas da população. Ou seja, nós temos umas famílias ricas que a maior parte do rendimento está com eles. E, por último, nós temos a diversidade de fontes de rendimentos. Ou seja, nós temos, por exemplo, da análise do quadro que nós acabamos de ver, que a família D tem várias fontes de rendimento. Por isso é que o rendimento está mal distribuído. A família C tem 3 fontes de rendimento, daí tem menos rendimento que a família D. A família B tem 2 fontes de rendimento, enquanto a família A com uma única fonte de rendimento. Daí que a diversidade de fontes de rendimento é um fator que provoca a desigualdade na repartição primária do rendimento. Nós agora vamos ver quais são os indicadores mais utilizados para avaliar, para medir essa desigualdade. Utilizam-se mais indicadores. Nós só vamos estudar esses 3 indicadores. O leque salarial, a curva de Lorenz e o rendimento per capita. Vamos analisar cada um deles, começando com o leque salarial. O que é o leque salarial? O leque salarial mede a diferença no salário máximo e mínimo numa determinada categoria profissional. E como é que se calcula o leque salarial? É o quociente entre o salário máximo e o salário mínimo. Portanto, está ali a dizer que quanto maior for o leque salarial, maiores serão as desigualdades salariais. Vamos ver um exemplo sobre o leque salarial. Se, por exemplo, ao fazer essa divisão, nós encontramos um leque salarial de 6. O que esse valor significa? Vamos lá. Significa que o salário máximo nessa categoria profissional é 6 vezes superior ao salário mínimo. Ainda analisando mais um exemplo para mostrar que quanto maior for a amplitude do leque salarial, maiores serão as desigualdades salariais. Vamos ver esse exemplo, onde nós temos o leque salarial da função pública de um determinado país no período 2016 a 2019, onde em 2016 o leque salarial é de 14, 2017 de 20, 2018 de 10 e 2019 de 12. Então, em que ano houve maior desigualdade salarial? Em que ano? É, com certeza, no ano de 2017. Vocês estavam a pensar assim. Precisamente porque o leque salarial é 20, a amplitude é maior. Isso significa que o salário máximo é 20 vezes superior ao salário mínimo. Vamos analisar um outro indicador utilizado para medir a desigualdade na repartição do rendimento é a curva de Lorenz ou a curva de concentração dos rendimentos. O que é essa curva? Portanto, essa curva mede a desigualdade na repartição dos rendimentos, ou seja, quanto maior é a concentração, maior é a desigualdade na repartição dos rendimentos. E como que nós vamos construir a curva de Lorenz? Vamos colocar no eixo horizontal a percentagem acumulada da população e no eixo vertical vamos colocar
a percentagem acumulada do rendimento. E nós temos ali a reta com a cor preta, que essa reta chama-se reta de igual distribuição. O que isso significa? Que se não houvesse desigualdade na repartição do rendimento, a curva de Lorenz seria a reta de igual distribuição, ou seja, com essa curva, todos recebem o mesmo rendimento. E como é que nós vamos interpretar? Significa que 10% da população com 10% do rendimento, 20% da população com 20% do rendimento. Vocês estão a ver que a distribuição é igualitária. Mas a distribuição do rendimento não é assim. Daí que a curva de Lorenz afasta dessa reta, e quando afasta, significa maior desigualdade. Daí, quanto mais longe a curva de Lorenz estiver da reta de igual distribuição, maior é a desigualdade na repartição do rendimento. E como é que nós vamos ler a curva de Lorenz? Primeiro, nós temos aqui 100% da população, onde cada grupo representa um decil, uma vez que estão divididos em decils, grupos de 10. Significa que 10% da população, ou seja, o que estiver no primeiro decil, recebe quanto por cento de rendimento? 2%. Se a distribuição fosse igualitária, os 10% receberiam 10%. Os dois primeiros decils, ou seja, 20% da população, recebe 5% do rendimento. Se a distribuição fosse igualitária, eles receberiam quanto? 20%. E a leitura vamos continuar da mesma forma. E se nós tivermos uma outra curva de Lorenz de um terceiro país, onde existe maior desigualdade na repartição do rendimento, qual seria a posição desta curva? Seria mais para e depois dessa curva ou antes? É claro que seria depois, porque quanto maior o afastamento, maior é a desigualdade. E, por último, vamos analisar o outro indicador, que é o rendimento per capita. Rendimento per capita é o rendimento por pessoa. E, portanto, traduz em termos monetários o rendimento que, em média, cada elemento da população recebe por um ano. Como é que nós calculamos o rendimento per capita? Dividimos o rendimento nacional pelo total da população. O rendimento per capita é um indicador muito utilizado para medir o nível de vida da população. Por ser uma média, permite fazer comparações entre o nível de vida e a atividade econômica de um país em momentos diferentes. Ou também podemos verificar, ver, analisar o grau de desenvolvimento a partir do nível de vida das populações de vários países. Posto isto, vamos fazer um pequeno exercício para pôr em prática a aula de hoje. O exercício de hoje é o seguinte. Vamos ler o exercício 1.1. Portanto, é para escolher a única opção correta. Vamos lá ler. Utilizam-se as curvas de Lorenz quando se pretende, a opção A, comparar o salário mínimo com o salário máximo, a opção B, representar as desigualdades na repartição pessoal do rendimento, a opção C, relacionar os salários com os rendimentos do fator capital, e a opção D, determinar a repartição funcional do rendimento. Vamos lá ver qual é a opção correta. Um minutinho, meio minuto chega. Vamos lá.
Vocês já escolheram a opção correta? Qual é a opção que escolheram? Com certeza escolheram a opção B. Utilizam-se as curvas de Lorentz quando se pretende representar as desigualdades na repartição pessoal do rendimento. Vamos lá ao outro exercício. Então, vamos ao exercício 1.2, que diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta, através das curvas de Lorentz, a repartição pessoal do rendimento no país A e no país B em 2019. De acordo com o gráfico, identifique as afirmações verdadeiras e falsas. A opção A: os 10% da população do país B com rendimentos mais elevados receberam 40% do rendimento do país. A opção B: os 30% da população do país A com rendimentos mais elevados receberam 60% do rendimento do país. Qual é a opção verdadeira ou falsa, ou se as duas são verdadeiras ou falsas? Vamos lá ver. 1 minuto, chega. Vamos lá à resposta. Você já tem a resposta correta? A opção A é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Todos fizeram assim? Boa. Vamos agora analisar por que é verdadeira a opção A. Diz assim: os 10% da população do país B com rendimentos mais elevados receberam 40% do rendimento do país. Vamos ver se isso aconteceu no gráfico. Os 10% da população do país B é azul, com rendimentos mais elevados, temos aqui, os 10% é aqui, em 90. Receberam quanto? Vocês podem ver, aqui está 60, mas 60 é o rendimento acumulado. Nós queremos apenas os 10%, é fazer a diferença entre 100, que é o total, menos 60, dá 40%. Vamos ver se a opção B é verdadeira ou falsa. Como é que fizeram? É falsa. Todo mundo fez assim? Vamos agora ver por que esta opção é falsa. Diz que os 30% da população do país já com rendimentos mais elevados receberam 60% do rendimento do país. É ver, 30% da população com o rendimento mais elevado no país já, azul, 30% daqui. 60. 60 é o acumulado. Tirando o acumulado, quanto é que fica? 100 menos 60 dá 40. Receberam 40% do rendimento e não 60% como está aqui. Vamos ler o exercício seguinte, o exercício 1.3. A figura que se segue representa curvas de Lorentz correspondentes à repartição pessoal do rendimento em 4 países, F, G, H e I. Da análise da figura, pode-se concluir que o país que apresenta menor desigualdade na repartição do rendimento é o país, opção A, F, B, G, opção C, H, a opção D é I. Qual é a opção correta? Isso responde-se facilmente. Meio minuto, vamos lá.
Vamos lá à resposta. Qual é a opção correta? É a opção A. Por que a opção A é a opção correta? Vamos lá justificar. Diz assim, a figura que representa a menor desigualdade na repartição do rendimento. Se vocês estivessem com atenção, estão a lembrar que disse que quanto maior for o afastamento da curva de Lorenz da reta de distribuição igualitária, maior será a desigualdade. Então, menor é a desigualdade que estiver mais próximo da reta de distribuição igualitária, que neste caso é o país F. Todos fizeram assim, com certeza. Vamos ao exercício seguinte, que é 1.4. O leque salarial é um indicador, a opção A, do nível dos salários reais, a opção B, de desigualdade nos salários, a opção C, de relação entre salários de diferentes países, ou a opção D, do valor do salário médio. Qual é a opção correta? Isto também responde-se em poucos minutos. Vamos lá, meio minuto. Então, qual é a opção correta? Vamos lá, é a opção B. Todos fizeram assim, com certeza. Precisamente, o leque salarial mede a desigualdade nos salários. Este foi o último exercício e vou passar um pequeno trabalho de casa. O trabalho de casa é o seguinte. O gráfico abaixo representa, através das curvas de Lorenz, a repartição do rendimento no país A e no país B em 2018. Vocês têm ali as duas curvas de Lorenz dos dois países. A pergunta é, compare, com base no gráfico, a repartição pessoal do rendimento verificada no país A com a verificada no país B em 2018, ilustrando a comparação com os valores assinalados no gráfico. Ou seja, ao fazer a comparação, vocês vão ter que referir esses valores que estão mencionados no gráfico. Este é o trabalho de casa. No caso de dúvidas, vocês sabem que podem contar com os professores de economia para esclarecer. Hoje, nós vimos como é que se faz a repartição pessoal do rendimento, ou seja, quanto de rendimento que cada família recebe pelo facto de estar a participar na atividade produtiva. Vimos que essa repartição é muito assimétrica, é muito desigual. Por que assimetria na repartição dos rendimentos? Por causa da diferenciação salarial, por causa da diversidade de fontes de rendimento, porque quem tem o fator capital recebe mais do que quem tem o fator trabalho, etc. E vimos os indicadores mais utilizados para medir a repartição dos rendimentos, como, por exemplo, o leque salarial, a curva de Lorenz e o rendimento per capita. Terminamos assim mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Conto convosco na próxima aula. Até lá, fiquem bem e não se esqueçam de usar máscaras sempre que saírem de casa.